Olá crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma semana de estudos no material de estudo que vocês receberam lá na escola onde vocês estudam. E para começar, como de costume, nós vamos então preencher o nosso cabeçalho, que é muito importante que você coloque aí primeiramente o seu nome, porque é aí que o professor vai identificar quem é o aluno que está entregando o material para ele. Então você precisa completar o seu nome. Logo abaixo nós temos ali o nome do seu professor ou da sua professora e mais lá na frente se é quinto ano A, quinto ano B ou quinto ano C, dependendo da turma que você estuda. Logo abaixo a gente tem aí para você acompanhar as nossas aulas no YouTube, exatamente. Deixe o seu like e também assista quantas vezes for necessário. Semana de 24ª, exatamente, há 24 semanas aí já que nós estamos fazendo essas apostilas. Então chegamos aí na 24ª semana, tá bom? Aula número 1 de língua portuguesa. Eu sou o professor Júnior e vamos fazer a leitura do nosso texto de hoje, que é um texto teatral, exatamente. Quem daí que gosta de teatro? Então tem aí um belo texto para você fazer uma encenação aí de repente na sua casa, com seus familiares, né? Vamos fazer a leitura? Ele chama-se Os Mentirosos. Meninos e meninas brincando. Eu não tenho medo de nada. Eu também sou corajoso para burro. Um dia, lá no sítio do meu avô, eu vi uma cobra. Peguei ela pelo rabo e matei. Um dia, também no barco do meu tio, estava o mar muito bravo e o barco virou. A gente nadou até uma ilha e vinha um tubarão e eu lutei com ele e enfiei a faca nele. Sozinho? Sozinho. Depois nadei. Silêncio. Vocês querendo, eu trago a pele do tubarão para vocês verem. Um dia, lá no jardim zoológico, tinha um menino que caiu no fosso. O fosso de um bicho lá esquisito. Eu então pulei, matei o bicho e salvei o menino. Bafo. Eu vou entrar para o exército e vou logo para a guerra. Lá na Guatemala. Quero ser general. Só se for general da banda. Não enche, Júlia. Eu tenho um tio que é da aeronáutica. Pausa. Acho que eu vou ser paraquedista. Eu vi na televisão um cara pular sem paraquedas. Morreu? Morreu. Uma das meninas chama a outra, saem e conversam num canto e voltam. Você tem medo de assombração? Eu não. Nem eu. E de alma de outro mundo? Um dia apareceu lá perto do cemitério, na fazenda do meu tio, uma alma penada. Todo mundo saiu gritando, mas eu fui até lá e falei com ela. E ela falou com você? Falou. Falou o quê? Falou, ora. Bafo. E como era essa alma? Uma alma. Tinha cara? Falou português? Claro. Que mais ela poderia falar? Ué, podia ser uma alma americana? Não enche. Um dia, na fazenda do meu avô, apareceu uma alma penada gritando e pedindo socorro. Mas existe mesmo? Claro que existe. Morro de medo. As outras. Eu também. Mulherzinhas. Medo de quê? De alma, ora. 3 meninas saem. Pois eu não tenho medo de nada. De repente a luz se apaga. Ih, apagou a luz. Deve ser o fusível. Todas as outras meninas saem disfarçadamente. Ficam só os 2 meninos. Ei, cadê todo mundo? Sumiram. Vamos embora. Fazem que vão até uma porta. Está fechada. Sujeira. Do outro lado da cena aparece um fantasma gemendo. O que é aquilo? Um fantasma. Besteira. Socorro! Socorro! Epa, não estou gostando. Se aproximando. Quero te levar para o outro mundo. Não! Venham, venham. Mamãe, mamãe, socorro, socorro! Correm para todos os lados. A luz se acende e aparecem todos os colegas às gargaradas. Os Mentirosos, Maria Clara Machado. Os Mentirosos, de Maria Clara Machado, disponível em teatronaescola.com.br.
Então é um texto que você pode fazer aí na sua casa, a encenação dele também, fazendo caras, fazendo bocas, fazendo bem a questão da atividade oral, né? Respeitando a pontuação e assim por diante. Agora a gente vai falar de um assunto que tem dentro dos textos teatrais, que são as rubricas. O que são as rubricas? Vamos ver? As rubricas normalmente são destacadas por algum sinal gráfico, principalmente parênteses e com variações de fontes de estilo das letras, como o uso do itálico. No caso do texto lido, as rubricas estão diferenciadas do restante das falas por estarem entre parênteses e os personagens são identificados por números e não por nomes. Se a gente voltar um pouquinho lá no nosso texto, a gente vai perceber que toda a rubrica está dentro dos parênteses. Por exemplo, ó, essa uma aí, ó. Do outro lado da cena aparece um fantasma gemendo. Aí a gente encontra outros parênteses no decorrer aí do texto. Ó, outro ali, ó, se aproximando. O que seria essas rubricas? Então, aí nesse caso, essas rubricas que estão entre parênteses e também no formato de letra itálico, elas servem para que o personagem saiba qual a posição que ele tem que estar dentro da cena. Ou a posição, o ângulo, o local, como que ele deve fazer, se ele deve sair de cena, se ele deve entrar na cena e assim por diante. Então as rubricas, elas servem para isso. E uma outra questão também que aconteceu nesse texto teatral é que os personagens estão divididos por números. A gente pode perceber que tem aí o número 1, número 2, nós vimos lá mais para cima que tem o número 6, ó, o número 4 e assim por diante. Não pelos nomes. O único personagem aí que apresenta nome é a alma, que está logo abaixo do nosso texto, tá bom? Agora a gente vai então para as nossas atividades, que elas dizem assim. O texto teatral é geralmente organizado em, aí está em azul, texto principal, que apresenta o diálogo entre os personagens, e em verdinho, texto secundário, que organiza a estrutura e traz as rubricas, informando os atores o que devem fazer. Então, a gente tem o texto teatral com os personagens, as falas dos personagens, e no meio dele as rubricas, que foi o que a gente acabou de ver agora, tá bom? Letra A. No texto teatral que você leu, que recurso gráfico foi utilizado para isolar as rubricas e separá-las visualmente do texto principal? Letra A. As rubricas aparecem entre parênteses? Ou a próxima? As rubricas aparecem entre reticências? Simples essa daí de responder, bem fácil, acabei de falar. Letra B. Usar um recurso gráfico para isolar as rubricas é importante? Por quê? Primeira alternativa. As marcas visuais no texto teatral são importantes para facilitar a consulta e a identificação rápidas pelos leitores, que geralmente são atores que o estudam para encená-lo. Segunda opção. As marcas visuais no texto teatral são importantes para dificultar a consulta e a identificação rápidas pelos leitores, que geralmente são atores que o estudam para encená-lo. Bem simples também de responder essa questão. Letra C. Volte ao texto e avalie as rubricas. Que tipo de informação elas apresentam? Primeira questão. Indicações de movimentos e sentimentos dos personagens no início da história. Segunda opção, indicações de cena, movimentos, ações e sentimentos dos personagens no decorrer da história. Letra D, outro aspecto comum ao texto teatral que não aparece em Os Mentirosos é a listagem de dados, os personagens e a descrição do cenário logo no início do texto. Podemos dizer que a ausência dessas informações, vamos lá para a primeira opção, impossibilita a dramatização do texto teatral e a montagem da peça? Ou a segunda opção, permite que o diretor do teatro e os atores tenham mais liberdade para escolher como organizarão as cenas e construirão o cenário? Bem simples também. E a letra E e última, em relação à linguagem do texto lido, assinale a alternativa correta. Primeira opção,
a presença de gírias que marcam a informalidade do diálogo. Ou a segunda opção, a presença de expressões técnicas que marcam a formalidade. Lembrando que gírias, elas fazem parte da nossa linguagem mais oral, linguagem do dia a dia. É quando você fala assim, e aí cara, beleza, tudo certo? Isso daqui são como se fossem as gírias, né? E faz parte do nosso vocabulário oral. Aí no caso, as linguagens que marcam mais formalidade são aquelas que vocês vão falar seguindo a norma culta da língua. Boa tarde, como está o senhor? Né? Usando mais essas linguagens mais técnicas, ok? Pessoal, espero que tenha esclarecido a atividade de hoje. Se houver alguma dúvida, consulte lá o professor ou a professora no seu grupo de estudos. E até a nossa próxima aula. Fique agora com o ensino religioso e os lugares sagrados em Sengés, na nossa cidade. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Adriana de Ensino Religioso, aqui pela Secretaria Municipal de Sengés, Secretaria de Educação. Vamos a mais uma aula hoje? Hoje nós vamos falar um pouquinho do nosso município de Sengés. Vamos apresentar alguns lugares. É claro que nós gostaríamos de apresentar todos, mas como isso não é possível, a gente vai fazer uma breve historinha aqui para vocês. Nós vamos falar sobre lugares sagrados em Sengés. Eu peço que vocês acompanhem a leitura comigo, tá bom? Como já estudamos anteriormente, lugares sagrados são espaços consagrados a um culto religioso. É muito comum que estes cultos sejam realizados em grupo, momentos de muito respeito e amor entre as pessoas. Você conhece os lugares sagrados no município de Sengés? Vamos ver alguns? O Novo Testamento destaca a vital importância de todos os cristãos estarem inseridos em uma comunidade local, pois a igreja é uma unidade onde seus membros são alimentados, disciplinados, edificados, cuidados por ministros instituídos por Deus e juntos participam do ministério e testemunho do Evangelho. Isso nós podemos encontrar na Bíblia, tá bom? No livro de Mateus, de Atos, de Coríntios, de Efésios, de Gálatas e de Hebreus, tá bom? Olha lá, nós temos 4 imagens aqui, com certeza vocês já estão reconhecendo. Alguns de vocês moram até pertinho desses lugares sagrados, não é mesmo? Olha lá, na primeira foto nós temos a paróquia Senhor Bom Jesus, que fica lá em Ouro Verde. Então os nossos alunos de Ouro Verde conhecem bem essa igreja, não é mesmo? E temos também aqui a igreja presbiteriana, que também fica em Sengés. Olha ela aí, a foto bem bonita. E aqui nós temos a igreja Assembleia de Deus, logo abaixo, e ao lado a igreja quadrangular. Muitos de vocês frequentam essas igrejas, né? E claro, existem outras, mas como eu disse no comecinho da nossa explicação, a gente acaba não tendo espaço para colocar todas, mas todas merecem destaque, tá bom? Vamos continuar a leitura? Existem diversos outros lugares sagrados no nosso município e podem ser denominados de templo, salão, igreja ou outras denominações de acordo com as escolhas de seus fiéis. Geralmente, existem encontros semanais para estudos da Bíblia, orações, missas, cultos, catequeses, escolas dominicais, louvores e outras manifestações de amor e fé. Ainda que seja da escolha de cada pessoa fazer ou não parte desses encontros, a grande maioria das pessoas tem uma religião, né? É muito comum a gente encontrar as pessoas que tenham escolhido por uma religião. Para quem escolheu por uma religião, é conveniente que a participação de atuação do indivíduo seja constante, para que haja o fortalecimento da fé, preservação dos valores religiosos e da família, elo com a comunidade, amor ao próximo, solidariedade, compaixão e inúmeros valores humanos que levam ao crescimento e amadurecimento pessoal. Então, pessoal, nesse trechinho, nós devemos destacar que
estar nesses lugares não implica em uma vez só. Vou lá no comecinho do ano, daí vou lá depois de 3 meses, depois não vou mais. A gente tem que ter ali uma frequência, né? De preferência toda semana, para que a gente possa desenvolver essas habilidades. Quando nós falamos de amor, de fortalecimento da fé, a gente precisa ali estar presente constantemente. É igual na escola. Imagina se a gente estudasse uma vez só na semana e depois demorasse para retornar à escola. A gente não aprenderia as coisas. Mesmo fazendo isso com frequência, às vezes é difícil aprender um conteúdo, não é mesmo? A gente precisa ir lá, conversar, estudar, fazer uma prova. Então, a igreja, o lugar que a gente frequenta para fortalecer essa fé, ela precisa ser frequente e de preferência com a família, tá bom? Olha lá, você sabe o que são valores humanos? Olha a resposta aqui. Valores humanos são bases nas quais se estruturam o ser humano. E como ninguém quer e nem deve se estruturar em algo que não seja bom, valores são bases positivas que nos levam a uma convivência saudável dentro de uma sociedade. Imagina a nossa casa. Se ela fosse construída ali numa areia, num terreno impróprio, o que ia acontecer? Ela ia se desmanchar. A nossa construção humana, esse amadurecimento que nós temos dia a dia, também tem que ser levantado, tem que ter uma base muito positiva, que nos sustente, não é mesmo? Então, valores humanos são essas bases que nos ajudam a estruturar. A igreja, a família, a escola nos ajuda muito nessa construção, por isso que nós caminhamos juntos. Agora, junto com todos que moram na sua casa, olha a família aí de novo, listem 5 valores que fazem com que a sua família se construa cada dia mais saudável dentro do seu lar. Veja um exemplo. Eu coloquei aqui responsabilidade e agora tem mais 5 espaços para vocês. O que a gente precisa ter? Qual o valor? O que é positivo dentro da nossa casa que faz com que a nossa família tenha um bom relacionamento, um bom convívio, possa passar bons ensinamentos para as crianças que estão nessa casa e as crianças também passar ensinamentos para as pessoas mais maduras, tá bom? Escrevam direitinho, façam aquela revisão, tá bom? E enviem a apostila certinha para os seus professores. Um abraço, até a semana que vem. Tchau!